Este é o novo petróleo. Sem ele, a revolução dos carros elétricos e da energia limpa simplesmente colapsaria amanhã. Mas a jornada desse metal é tudo menos limpa. Ela começa como uma rocha suja em uma cratera gigantesca e precisa sobreviver a explosões, banhos químicos e temperaturas acima de 1.200 graus para se tornar um dos materiais mais cobiçados do planeta. A demanda é tão intensa que a escassez já deixou de ser teoria, transformando cidades inteiras em alvos de criminosos. Mas como transformamos toneladas de terra em um fio de pureza quase perfeita? E será que a produção mundial vai suportar a pressão da economia verde? Para responder isso, precisamos ir até onde a Terra é literalmente virada do avesso. Para entender como um simples fio de cobre chega até a sua parede, precisamos começar no ponto mais brutal do processo. Minas a céu aberto, verdadeiras cicatrizes no solo. Diferente do que muitos imaginam, o cobre não existe em forma de pepitas brilhantes prontas para uso. Ele está quimicamente preso dentro das rochas. O primeiro passo é a detonação. Explosivos rompem toneladas de terra para liberar o minério. O desafio aqui não é apenas técnico, é matemático. Para cada pequena fração de cobre aproveitável, uma quantidade colossal de rocha precisa ser removida. Depois da extração bruta, blocos gigantes são transportados por caminhões imensos até a britagem e a moagem. O objetivo é simples, mas violento: transformar pedras em pó. Esse processo libera as partículas de minério de cobre que estavam encapsuladas na rocha estéril. Mas agora surge um novo problema. Temos uma mistura fina de cobre valioso com terra inútil. Separar isso exige química de precisão. É nesse ponto que entra a flotação. O minério moído é despejado em grandes tanques cheios de água e reagentes químicos específicos. O cobre possui uma propriedade importante. Ele tende a repelir a água, enquanto a rocha estéril a absorve. Quando bolhas de ar são injetadas no tanque, as partículas de cobre se ligam a essas bolhas e sobem lentamente até a superfície, formando uma espuma escura e espessa. A areia e os resíduos afundam. O que sobra na superfície é o chamado concentrado de cobre. Um pó escuro que já contém cerca de 30% de metal. Ainda está longe da pureza desejada, mas agora o cobre já venceu sua primeira grande batalha. Esse processo, porém, gera enormes volumes de rejeitos e consome grandes quantidades de água, levantando sérias questões ambientais. Temos agora um concentrado escuro e impuro. Para transformá-lo no metal brilhante que conhecemos, ele precisará enfrentar o fogo. A próxima etapa acontece na fundição, onde o processo entra no domínio da pirometalurgia. O concentrado é levado a fornos industriais que operam acima de 1.200 graus Celsius. Nesse calor extremo, o material derrete e se separa naturalmente em duas camadas líquidas. A camada inferior é chamada de mate, rica em cobre e enxofre. A camada superior é a escória, composta pelas impurezas minerais, que é removida e descartada. O mate líquido segue então para conversores, onde jatos de oxigênio são aplicados com precisão. O oxigênio reage com o enxofre, queimando essa impureza e liberando gases. O resultado desse processo é o chamado cobre blister. O nome vem da aparência rugosa e cheia de bolhas, causada pelos gases que escapam durante o resfriamento. Esse metal já alcança uma pureza entre 98,5% e 99,5%. Mas para a indústria elétrica, isso ainda não é suficiente. Pequenas impurezas aumentariam a resistência elétrica e causariam superaquecimento. O cobre blister passa então por um ajuste final a fogo e é moldado em grandes placas pesadas, chamadas ânodos. É aqui que entra a etapa mais sofisticada de todo o processo: o refino eletrolítico. Esses ânodos ainda impuros são mergulhados em enormes tanques, cheios de uma solução ácida, intercalados com folhas extremamente finas de cobre puro, chamadas cátodos. Quando uma corrente elétrica percorre o tanque, ocorre a eletrólise.
Os átomos de cobre se desprendem do ânodo, atravessam o líquido e se depositam, um a um, na superfície da folha de cobre puro. As impurezas não conseguem fazer essa viagem. Metais como ouro e prata se desprendem e se acumulam no fundo do tanque, formando a chamada lama anódica. Após dias nesse banho elétrico silencioso, as placas são retiradas. O resultado são cátodos com 99,99% de pureza. Esse é o padrão máximo da indústria mundial. Agora o cobre está pronto para ser derretido novamente e esticado até a espessura de um fio de cabelo. Temos finalmente o metal perfeito. E é exatamente por isso que o mundo inteiro está brigando por ele. O cobre se tornou a espinha dorsal da chamada economia verde. A transição para a fonte de energia limpa depende completamente desse metal. Sistemas de energia solar e eólica exigem enormes quantidades de cabos para transportar eletricidade. Veículos elétricos usam muito mais cobre do que carros a combustão, tanto nos motores quanto nas baterias e sistemas eletrônicos. Essa mudança fez com que especialistas passassem a chamar o cobre de o novo petróleo. A consequência direta dessa demanda explosiva é a escassez. A produção mundial não consegue acompanhar o ritmo de crescimento do consumo. Isso gerou efeitos imediatos e preocupantes. Em várias cidades do mundo, o roubo de fios e cabos disparou. Pessoas arriscam a vida para retirar cobre da infraestrutura urbana e vender o metal no mercado ilegal. A fome da tecnologia transformou postes, subestações e ferrovias em alvos constantes. Mas diferente do petróleo, que é queimado e desaparece, o cobre tem uma vantagem crucial. Ele é 100% reciclável. O cobre extraído há séculos pode ser derretido e reutilizado hoje, com exatamente a mesma qualidade e desempenho. O grande desafio do futuro não é apenas cavar minas cada vez maiores, mas criar sistemas eficientes de reaproveitamento total do metal já existente. Se a humanidade conseguir equilibrar mineração responsável com reciclagem em larga escala, o cobre continuará sendo o fio condutor do progresso tecnológico. Caso contrário, a falta desse metal vermelho pode se tornar o gargalo que vai frear a economia e a inovação do século XXI.